todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre o LibreOffice Writer versão 4.4. Neste vídeo nós vamos analisar um botão chamado Ortografia e Gramática. Observa na tela ali do teu computador, este é o botão ABC com sinal de visto, Ortografia e Gramática. Como o próprio nome diz, e como sempre nós fazemos aqui nos vídeos, primeiro a explicação teórica sobre a função desse botão. O botão Ortografia e Gramática é aquele que permite, como o próprio nome indica, realizar o processo de verificação ortográfica e gramatical de um determinado texto. Então, essa é a função básica do nosso botão Ortografia e Gramática. Realizar o processo de verificação ortográfica e gramatical em um determinado texto. Só que aí vem as perguntas. O que significa efetivamente realizar esse processo? Na verdade, quando a gente pensa no processo de verificação ortográfica usado pelo LibreOffice Writer, é apenas verificar se aquela palavra consta ou não consta do dicionário em uso. Já o processo de verificação ortográfica pode verificar vários elementos, como, por exemplo, concordância verbal, colocação pronominal, entre outros itens. Nós temos, então, a possibilidade de verificar tanto a ortografia quanto a gramática. Vamos ver isso na prática. Ali está, como vocês podem observar, o botão Ortografia e Gramática e a sua tecla de atalho indicada. Isso é muito importante para a prova. A tecla de atalho F7 é a tecla de atalho para o nosso botão Ortografia e Gramática. Vocês podem observar ali na própria imagem, certo? Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto relevante aí quando a gente pensa nas provas de concurso. Como é que ele age? Então eu peguei um texto aqui, observa, e nesse texto eu digitei casneta azul. Percebe? Em vez de caneta azul, eu coloquei casneta azul. E uma coisa que me chamou a atenção é que o LibreOffice Writer sublinhou a palavra casneta com uma linha ondulada vermelha. Isso indica um possível erro de ortografia. Não indica de fato que é um erro de ortografia, porque ele só não encontrou essa palavra no dicionário. Muitas vezes tu digita uma palavra com a ortografia correta e mesmo assim ele sublinha com uma linha ondulada vermelha por acreditar que, como aquilo não consta no dicionário, é um possível erro de ortografia e merece então uma verificação ortográfica ou até gramatical, se for o caso, através do botão Ortografia e Gramática. Como eu digitei a palavra casneta e ele sublinhou com essa linha ondulada vermelha, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos então clicar no botão Ortografia e Gramática, ele vai exibir a caixa de diálogo, observa comigo, Ortografia e Gramática, seguindo a verificação de acordo com o idioma que está selecionado. No meu caso, o idioma selecionado para esse processo, observa ali, é o português Brasil. E ali ele diz exatamente o que eu indiquei antes para vocês. Não consta do dicionário a palavra casneta. E aí ele me apresenta abaixo várias sugestões. Nestas sugestões, ele bota ali uma das sugestões, caneta. E é isso que eu vou fazer. Então, a minha ideia é verificar que a palavra casneta não consta do dicionário. Ele me fez esse alerta. Eu vou selecionar uma sugestão e aí vou partir para as opções que eu tenho aqui dentro. Então, observa, ele me deu o alerta de que a palavra casneta não consta no dicionário. Nem ele diz que, de fato, é um erro de ortografia. Ele só está dando um alerta de um possível erro de ortografia e apresentando ali embaixo as sugestões. E esta sugestão é a caneta. Bem, aí eu peço para ignorar uma vez. Se eu pedir para ignorar, se eu solicitar essa opção, observa, tem várias opções, uma delas é ignorar uma vez, simplesmente ele não vai alterar, ele vai manter a palavra casneta no texto. Se eu pedir para ignorar sempre, que é outra opção que eu tenho logo abaixo, se ele encontrar diversas vezes essa mesma palavra casneta no texto, ele vai ignorar sempre. Isso significa dizer que ele não vai realizar nenhuma alteração, ok? Outra dica, se eu por acaso escolher adicionar ao dicionário, nesse caso é um pouco pior. Por que pior, professor? Porque adicionar ao dicionário, eu vou estar adicionando a palavra casneta ao dicionário do LibreOffice e quando eu precisar realizar um outro processo de verificação ortográfica, ele não vai mais sublinhar, ele não vai mais dar paradas de verificação na palavra casneta. Porque se eu adicionar ao dicionário, é como se eu estivesse considerando essa palavra correta e vou colocar ela no dicionário para que ele não faça novas paradas de verificação.
Poderia optar também por corrigir, que nesse caso seria o mais adequado, corrigir a palavra casneta pela sugestão caneta, corrigir tudo, todas as palavras casneta desse texto seriam automaticamente corrigidas para caneta, ou ainda sempre corrigir. Esta opção sempre corrigir ela é interessante, porque se tu marcar essa opção, ele vai corrigir a palavra casneta por caneta, é claro, mas no futuro, quando tu digitar de novo casneta, ele automaticamente, durante a digitação, já vai realizar a verificação, já vai realizar a correção e a substituição de casneta por caneta. Então, pedir sempre corrigir significa que, durante a digitação, ele fará uma autocorreção, uma correção automática. E aí ele vai corrigir a palavra casneta por caneta durante a própria digitação do texto. Ok? Bem, para mim a melhor opção aqui seria escolher corrigir. Então, quando eu escolho essa opção corrigir, vamos ver o que acontece no texto. Percebe, de fato, a palavra casneta que estava digitada ali passou a constar como caneta. Isso porque eu pedi para ele corrigir pela sugestão escolhida, foi o que ele fez. Né? Outro ponto importante é descobrir em que menu se encontra esse comando. Então, entramos lá no menu Ferramentas do nosso LibreOffice Writer, encontramos Ortografia e Gramática, da tecla de atalho F7. Se o usuário não desejar exibir aquelas linhas onduladas vermelhas ou desejar exibir, então ele clica em Verificação Ortográfica Automática, tecla de atalho Shift mais F7 logo abaixo, que essa serve para exibir ou ocultar aquelas linhas onduladas que indicam possíveis erros. Mas a tecla de atalho para a ortografia e gramática é o F7. E se o usuário desejar alterar o idioma que é utilizado para o processo de verificação ortográfica e gramatical, ele clica ali na opção Idioma também do menu Ferramentas. Então, ortografia e gramática, tecla de atalho F7, pertencente ao nosso menu Ferramentas. Pessoal, como sempre eu peço, se gostou do vídeo, marca gostei. Se não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal e também nos ajuda a divulgar para os amigos o nosso trabalho em relação às aulas do LibreOffice Writer 4.4. Até o próximo vídeo, até a próxima aula. Bons estudos!